Olá, aqui mais um vídeo curto de... Não sei se é dicas, né? Mas é um bate-papo com você. Eu tenho ouvido Olavo de Carvalho, tenho feito um curso mais por conta própria. Então eu entro no YouTube, vou no canal do Olavo de Carvalho, procuro um tema, algum assunto interessante que eu acho legal ver e começo a assistir. E eu vou aprendendo muito. Jornalista e filósofo, pensador, e um homem de bom caráter, um homem desprovido de ambição, um homem muito bom. E vale a pena dar uma olhada no material que ele escreve. Outro dia, estava ouvindo, passei acho que duas horas e meia vendo uma entrevista que ele estava dando, um bate-papo, né? A maioria dos vídeos do Olavo de Carvalho se passa no escritório dele na Virgínia, nos Estados Unidos. E a gente começa a ver os raciocínios, os desenvolvimentos dele. Ele leu muito, ele conhece bastante, e a gente começa a ficar um pouco pirado com os fatos, né, que estão acontecendo, ou algumas tendências, né, que estão acontecendo à nossa volta. E uma vez isso me fez lembrar um bate-papo que nós tivemos, que eu tive com um cientista, um homem muito culto também, muito inteligente, um pensador. E foi perguntado para esse cientista, falou: como o senhor se sente por ser uma pessoa que está assim além da média dos profissionais, né? No caso do cara era um dentista, né? Falou: como o senhor se sente por estar assim tão avançado com pesquisas, né? E qual que é a sensação de ser um palestrante, um homem ouvido por muitos, né? E ele respondeu com uma simples frase dizendo assim: eu me sinto só. Eu me sinto muito sozinho por não ter com quem conversar. Então, a gente, quando começa a se aprofundar, a estudar demais um certo tema, a tendência de nós é que nós comecemos a nos sentir só. Começamos a ter dificuldade de ter com quem a gente converse. Porque você começa a pensar tão profundamente sobre os fatos, sobre as coisas, sobre o sentido das coisas, que você se vê só, se vê num ambiente no qual as pessoas estão muito no caminho do boi e você fica meio tendo com quem conversar, ou com quem dividir os pensamentos. E quando a gente começa a ouvir muito o Olavo de Carvalho, como ele é um homem à frente de seu tempo, um homem estudioso, e sem querer ficar endeusando o cara, mas é um pensador, é uma pessoa que refletiu, que leu muito, e ele fala sobre diversos assuntos, e ele é desprovido de qualquer interesse financeiro, um homem simples, um homem que você começa a pesquisar, entra no canal dele no YouTube. Eu tenho o canal dele no YouTube. Eu sou inscrito do canal dele, tenho o sininho, então toda vez que ele publica um vídeo novo no YouTube, eu fico sabendo, eu assisto, eu marco ele, eu curti a fanpage dele, então eu recebo informações do Olavo de Carvalho pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Então, aí uma dica: se você não tem um canal do YouTube, eu recomendo que você tenha, para que você possa receber vídeos de pessoas que você tem facilidade, né? Então começamos com um aplicativo do YouTube no seu celular, para que você tenha um canal, né? Então uma coisa depende da outra. Então é muito interessante. Você da minha faixa etária, a turminha aí dos 50, de um pouquinho mais, é importante que a gente acompanhe o que está acontecendo. E a gente ainda é da era do livro, do papel, do rádio, da televisão. As coisas estão ficando muito modernas e muito rápidas. Então a gente dos 50 até o final da nossa vida, que a gente ainda vai ver muita mudança. As mudanças têm acontecido muito rápido. Então eu acompanho muito o que o Olavo de Carvalho fala. Não só Olavo de Carvalho, como uma série de outros pensadores. E é claro que a gente, quando ouve uns pensadores, fora o Olavo, que eu vejo que ele tem
uma visão muito inteligente do que se passa, né? Tanto é que ele se mudou para os Estados Unidos e ele faz um comparativo, ele faz uma análise interessantíssima sobre a história do mundo, né? Porque a gente, às vezes, você fala assim, o cara só fala de política. Não, a pessoa, importante que nós saibamos a história do mundo, a história da humanidade, que nós tenhamos conhecimentos geográficos, conhecimentos de história, e ele divulga. Eu quero poder aprender muito com ele, porque a gente começa a ter uma dimensão maior, a gente não fica em um tolo ouvindo qualquer bobagem e se fica se impressionando com qualquer coisa. Então é muito importante que a gente esteja sendo uma pessoa informada, e a informação agora está sendo feita através desses canais modernos. Eu vi o YouTube nascer. Eu me lembro a primeira vez que eu vi a palavra YouTube. Eu me lembro a primeira vez que eu sequer ouvi a palavra internet. Então eu sou uma pessoa do tempo antigo se adaptando ao tempo novo. E é muito importante que a gente esteja antenado no que está acontecendo. E para a gente se preparar para o futuro. Tem muita coisa que vai mudar muito. Ano a ano as coisas estão mudando demais. E é muito importante. Foi através desses vídeos do YouTube que a gente vai descobrindo um monte de coisa. Tem um vídeo que eu gravei aí sobre a farsa do Titanic, sobre a história de Nelson Mandela, sobre o homem nunca foi à lua, sobre uma série de coisas que a gente tinha como verdade que não são verdades. E a gente só encontra esse material através do YouTube, através de vídeos de pessoas independentes, que ainda nós temos a liberdade de ver. Então, aqui pra gente encerrar esse vídeo, não ficar muito comprido, acompanhe esse pessoal, saia um pouco da televisão aberta, vá para o YouTube. Tem muito material bom no YouTube, tem muita coisa interessante, tem muita porcaria, tem muita diversão, muita comédia, muito deboche, mas tem muito material interessante. Tem aulas de história, aulas de geografia. Eu falei num outro vídeo aqui sobre o Eduardo Bueno, que fala sobre história. É muito interessante, tá bom? Então, pra gente encerrar esse vídeo provavelmente vai pro Facebook e vai estar no meu canal do YouTube. Presta atenção. Aproveita o que nós temos. O YouTube tem muito material bom, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado por ter ficado aqui até agora ouvindo esse estudante do mundo. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.